Você se sente seguro na internet? Você já foi vítima de ataques virtuais? Quais são os objetivos de quem realiza um ataque cibernético? O que devo fazer para me proteger desses ataques obscuros? Há aplicações capazes de infectar sua máquina sem que você dê conta, abrindo espaço para grandes dores de cabeça. De acordo com um relatório da Norton Cybersecurity, em 2017 o Brasil passou a ser o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos, afetando cerca de 62 milhões de pessoas, causando um prejuízo de 22 bilhões de dólares. Um dos principais fatores deste aumento de crimes está na popularidade de smartphones, que agora chegam a 236 milhões de aparelhos no Brasil, ou 103,52 para cada 100 habitantes. Tomar medidas preventivas para proteger seus dados e não sofrer com golpes ou outros crimes cibernéticos é essencial, já que o número de ferramentas digitais só deve crescer no futuro. Vamos debater este tema e mergulhar neste universo desconhecido. O programa Microfone Aberto com RC começa agora! Queridos amigos sintonizados do programa Microfone Aberto com RC, gostaria de agradecer mais uma vez o carinho da sua audiência, você que está nos assistindo pelo YouTube, você que está assistindo pela Megabit Canal 23, Rede Smart Comunicação e pelas nossas 42 fanpages. Muito obrigado pela reciprocidade, pela confiança. O meu convidado está aqui, é o Dr. Marcos Velosa. Vamos falar sobre um tema muito importante que tem aterrorizado muitas pessoas que utilizam as redes sociais, utilizam a internet. Muitos têm sido lesados pelos crimes cibernéticos. E esse tema, ele é muito importante. Então você que assiste, já vai curtindo, já vai compartilhando. É de extrema relevância a gente tocar nesse assunto, debater os assuntos, esclarecer as dúvidas. Portanto, a interatividade, a participação é muito importante. Queria aqui agradecer primeiramente a presença do Dr. Marcos Velosa, que além de um profissional exemplar, como advogado, especialista nesse assunto, essa parte investigativa de crimes virtuais, infelizmente falta aí profissionais capacitados nessa área, principalmente no Estado. E profissionais como o Marcos já trabalhou na Polícia Civil, tem expertise, tem experiência e mais do que nunca vai ajudar a gente a interagir com vocês. E com certeza muitos brasileiros que nos assistem nesse momento já foram lesados de maneira virtual, né? Já foi lesado por hackers, pessoas que trabalham o tempo inteiro para prejudicar as pessoas que trabalham com essa ferramenta. Seja muito bem-vindo ao Microfone Aberto com a RC. Eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, contasse resumidamente um pouquinho da sua história, Marcos. Eu atuei durante 25 anos na Polícia Civil de São Paulo e por volta do início do ano de 2000, nós, como investigadores, na época, começamos a perceber uma incidência mais frequente de crimes sendo praticados com o uso de tecnologia, especificamente, já naquela época, sistemas de informação e internet. E passamos então de 2000 para cá a atuar nos crimes, nas investigações dos crimes comuns, utilizados aí a tecnologia, e passamos a perceber que para a investigação ser bem sucedida, nós deveríamos ter conhecimento técnico, pelo menos no mesmo nível, daquele que pratica o crime. E passamos então a atuar na investigação, mas nos preparamos tecnicamente na área de sistemas, na área de segurança da informação, trabalhando com engenharia reversa, entendendo como o crime era praticado, e passamos então a ter bons resultados. E de 2000 até o momento em que eu me aposentei, ou eu participei de grupos especiais, ou eu chefiei grupos de investigadores que atuavam de forma especial. Quando aposentei-me da carreira pública, ingressei então na advocacia privada, até pelo grau de relacionamento que eu já tinha com empresários quando era investigador, passei a ser procurado para auxiliá-los agora como advogado em crimes cibernéticos, sejam natos ou sejam com uso de sistemas. Essa procura ela se tornou maior, mais intensa,
E o escritório então foi configurado para ser um escritório de advocacia, como mas especializado na atuação da advocacia defensiva, que é o advogado que possui conhecimento técnico para análise e produção de provas técnicas. Atuamos em várias áreas e temos uma ênfase muito grande na investigação de crimes cibernéticos. Ou seja, o seu escritório se especializou exatamente devido à grande demanda que existe no mercado. Exatamente. E a falta de profissionais que, infelizmente, não tem no mercado. Todos nós sabemos que a internet é um avanço e muitas empresas, muitos empresários, figura pública, jornalistas, artistas, utilizam a ferramenta. E nos últimos anos nós tivemos muitas pessoas que foram lesadas do ponto de vista comercial. Certeza. Pessoas que perderam bens materiais, tiveram suas contas bancárias invadidas, tiveram seus sites clonados. É muito comum. Lamentavelmente, nós não temos uma grande veiculação desse tipo de assunto. Por isso, nós estamos tocando nesse assunto. Eu já queria perguntar, o crime virtual é uma questão recente, em constante evolução. Como advogado, como é que você atua nessa área? Você já disse anteriormente que o seu escritório se especializou, mas como é que é exatamente a atuação na área? Na verdade, nós atuamos hoje como advogados pelos mesmos motivos em que atuávamos como investigadores especializados em crimes cibernéticos. Inicialmente, da necessidade de um auxílio técnico, de uma atuação de um advogado com especialização técnica em crimes cibernéticos, e hoje nós já desenvolvemos mecanismos proativos para que o empresário ele se antecipe para que não seja vítima de um crime cibernético. Basicamente, então, nós atuamos com duas formas de trabalho: auxiliando a autoridade policial na apuração do fato que já ocorreu, e trabalhamos com os clientes hoje desenvolvendo protocolos e procedimentos vinculados à área de sistemas com um enfoque jurídico para que ele não seja vítima de um crime. Então, basicamente, a gente tem a atuação proativa e a atuação repressiva. Medidas de segurança, como é que elas podem ser adotadas? O que pode ser feito para evitar você cair, por exemplo, e ser uma vítima, né, de uma pessoa que trabalha exatamente para burlar o sistema e lesar essas pessoas que trabalham com a internet? Essa é uma pergunta importante, porque da mesma forma em que nós, no mundo tridimensional, nós desenvolvemos procedimentos baseados na moral, na ética, no bom senso, na lei e nos costumes, quando nós falamos em cibernética, nós temos que ter consciência que nós ingressamos em um mundo virtual. Nós temos o mundo tridimensional, é o físico, é o aqui e agora. Sim. E nós temos o virtual, onde o tempo e o espaço não existe. Então, da mesma forma como um investigador clássico vai para um local de crime e ele, com olhar clínico, constata indícios, vestígios, sinais importantes para a investigação, no mundo virtual, as mesmas provas também existem. Então, quem hoje está se utilizando do mundo virtual para manter relações, sejam pessoais ou comerciais, ele tem que desenvolver as mesmas cautelas que ele tem no mundo tridimensional. Muitos crimes cibernéticos são praticados por pessoas que desconhecem da necessidade de se especializar no uso do sistema. Então, muitas vezes, um crime clássico, uma difamação. Então, alguém falou mal de você para alguém no mundo tridimensional. Isso é um crime clássico, tudo bem? No mundo virtual, quando alguém faz uma ofensa a você e eu compartilho,
quem fez a ofensa praticou um crime e eu outro. Se eu não tenho consciência de que o compartilhamento de uma ofensa também é crime, eu cometo um crime juntamente com aquele que ofendeu. Mais do que isso, a legislação penal brasileira, ela deixa muito claro que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei por ter praticado um crime. E nesse ponto, responde criminalmente aquele que fez a ofensa e aquele que compartilhou. Nas relações comerciais, o empresário tem a obrigação, na prestação de serviços, de trazer aos seus clientes segurança nas transações. Então, qualquer coisa que ocorra, qualquer crime praticado por uma falha do prestador de serviços, o prestador de serviços arca, pelo menos civilmente, pelo prejuízo causado. Então, respondendo à pergunta, da mesma forma como nós temos disciplina para viver uma relação convencional, física e tridimensional, nós temos que desenvolver a mesma disciplina e as mesmas cautelas para convivermos no mundo virtual. E a diferença entre o crime cibernético e um crime comum? Como que é distinguido isso? Na verdade, nós temos dois tipos de crimes cibernéticos. O crime nato, isso é, o qual a tipificação deste crime vincula-se especificamente a uma conduta digital, e nós temos um rol de crimes comuns, previstos no Código Penal e nas leis penais extravagantes, que são praticados por meio digital. Então, eu tenho o crime que ele é nato, na tipificação ele é nato como um crime digital, um crime cibernético, e eu tenho o crime comum praticado por meio cibernético. Bom, qual é a diferença disso? O crime nato é aquele especificamente tipificado por uma conduta digital, ele vem tipificado por uma lei especial, suponhamos a lei Carolina Dickmann. Ela obrigou o Estado a legislar para tipificar que a invasão de um computador de forma ilegal, somente a invasão é crime. Naquele caso, a punição ao autor do crime ficou vinculada ao resultado da violação, que foi a divulgação de imagens e outras coisas. Após o caso da Carolina Dickmann, o Estado então criou um tipo penal vinculando a violação propriamente, seja física, isso é, eu estou com a tua máquina aqui e eu acesso, ou seja, feita de forma remota. Então, nesse caso, o tipo penal é a conduta técnica digital, diferente de uma ofensa, de uma ameaça, diferente de uma extorsão virtual, que ela é para que, em que pese esteja tipificada no Código Penal, isso é, seria em tese um crime tridimensional, ele é praticado por um meio digital para obter um resultado tridimensional. Então é um crime onde a tecnologia é o meio para se praticar o crime. Agora um detalhe muito importante que muita gente deve estar se perguntando nos seus lares, no celular, no tablet. Quando a pessoa comete um furto, a pessoa não está no local, ela é furtada, não está no local. Quando ela é assaltada, sim, está ali, um assalto à mão armada, um roubo e tal. Agora, na internet, muitas das vezes a gente não sabe quem cometeu o crime. Até por esse mundo virtual ser bastante obscuro,
né? A polícia, quando tem um crime propriamente dito, seja de um furto de um carro, de um celular, de qualquer outro objeto, abre-se uma investigação. E nessa investigação, evidentemente, que eles vão trazer as provas para chegar até o autor. Agora, na internet, como é que é feito isso? Como é que você vai conseguir achar esse infrator que está escondido aí em algum lugar, que a gente sabe que a internet tem esse tabu ainda, principalmente para os leigos. Então a pessoa vai lá, acessa um site, baixa um aplicativo, está carregando lá, está trazendo para dentro da sua máquina diversos vírus que vai rastrear a sua máquina, vai trazer os dados pessoais, de conta, enfim. Olha só a complexidade do assunto. Como chegar no autor de um crime virtual, doutor? Então vamos começar do tridimensional para o virtual. Nós temos um local de homicídio. Melhor, nós temos um local de furto qualificado. Bem, essa sala estava fechada e alguém, utilizando-se de uma chave falsa ou de uma micha, abriu a porta, adentrou nesta sala e subtraiu objetos de valores. Isso é um furto tridimensional praticado de forma qualificada. Vamos então atuar neste local de crime de furto qualificado. Os investigadores chegarão ao local que está preservado e buscarão vestígios, indícios, detalhes técnicos que possam colaborar para o esclarecimento. Mais do que isso, dos objetos subtraídos, eles vão tentar fazer um rastreamento para, do objeto localizado lá na frente, chegar ao autor. Olha, então é uma investigação clássica. Sim. Mas e no crime digital? Alguém, então, acessa o seu smartphone e subtrai informações importantíssimas que te trouxeram ou te trarão um prejuízo muito grande. Tá. O seu smartphone é a sala. A forma como esta pessoa entrou no seu smartphone é a micha. E o que ele subtraiu é o produto do crime. Então tá, transportando do tridimensional para o digital, nós vamos estudar por que meio o seu equipamento foi violado. O que ele se utilizou, que tecnologia ou que falha ele se utilizou para invadir sua máquina. Em outras palavras, a isca. Né? Qual foi a isca que ele mordeu para que eles chegassem às informações? Pense que no mundo físico, se essa porta estivesse arrombada, ele usou de força física para ingressar no local. Mas ele sabia que aqui dentro havia objetos de valor. Sim. Mas a forma da invasão foi a força física. Quando ele se utilizou de uma chave falsa ou de uma micha, ou ele se antecipou para obter uma chave de acesso, uma cópia da chave desta sala, ou ele fez uma chave micha e abriu a fechadura. Bom, no seu smartphone, ele pode ter ciência que o sistema operacional da sua máquina tem uma falha. Vou mais além, que um dos aplicativos que você usa tem uma falha, a gente chama de porta, tudo bem? E sabendo que você tem uma falha de segurança e sabendo por qual porta ele tem que entrar, ele invade. Vou mais além, a isca. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Exatamente. Bem? Você baixou um sistema miraculoso, que na verdade é a forma como o furtador se utilizará para entrar na sua máquina. Bom, entrou. Bom, no caso clássico, os indícios coletados e a investigação da localização dos objetos para chegar ao autor. No virtual é a mesma coisa, porque quando ele invade sua máquina, ele invade também de algum lugar.
Tem que deixar algum rastro. Exatamente. Então, o papel do investigador em crimes cibernéticos e do advogado especializado em crimes cibernéticos com atuação defensiva, ele tem condições de identificar por que meio a tua máquina foi invadida. Ele tem condição de saber que do uso daquela informação, ele faz através da engenharia reversa, ele segue um caminho contrário e chega a quem dispôs dessa imagem ou desse dado ou quem se utilizou. Então, de forma muito semelhante, a investigação tridimensional e a virtual ocorrem, com a diferença de que o investigador que atua em um local, ele tem que conhecer muito bem do crime que foi praticado, da forma como ele é praticado e conhecer de técnicas investigativas. O advogado defensivo que atua com crimes cibernéticos, ele tem que conhecer muito bem o crime que foi praticado, a forma como ele foi e os mecanismos e procedimentos para a identificação dos autores. O mais importante de tudo isso é que o advogado que atua de forma defensiva com crimes cibernéticos, ele produz antecipadamente, localiza, registra e produz todas as provas necessárias para auxiliar a autoridade policial, que quem de fato tem essa competência de esclarecer o crime cometido. Vale ressaltar que o criminoso, independente da sua qualificação, é criminoso. Ele tem a mente voltada para o mal. E muitos desses crimes virtuais ocorrem justamente devido à fragilidade que o sistema, inclusive, oferece. E a internet facilitou a mente desses criminosos que se especializaram, uma vez que todos nós acessamos a nossa internet, né? Nós estamos no nosso smartphone, nós temos o nosso computador, o tablet, as pessoas acessam a internet, nós precisamos, é um veículo de trabalho, né? As pessoas, muitas delas, ou quase a maioria, são dependentes. Sim. Mas a internet, as pessoas que migraram para a internet, que trabalham com essa ferramenta, os criminosos, evidentemente, sabendo disso, também se especializar. Facilitou a vida desses criminosos que se especializam justamente em praticar esse tipo de crime? Roberto, a internet e a tecnologia facilitou a vida em geral. Então hoje nós mantemos relações pessoais e comerciais por meio cibernético e isso nos traz uma eliminação de distâncias e um ganho de tempo. Então o tempo e o espaço já não existem mais. A internet é energia. Pense nisso. A energia, ela nem é boa e ela nem é má. A forma como você se utiliza da tecnologia, bem, a intenção que você tem ao usá-la, produz um resultado bom ou produz um resultado ruim. Um resultado bom, não há mais distâncias entre nós. Eu falo com amigos que estão a 12 horas de distância full time. Eu faço conferências com os meus advogados, estando um em um estado, um no outro e eu aqui. E isso simultaneamente, em tempo real. Então, ora, eu utilizei a tecnologia, a internet, para um aspecto profissional que me traz eficiência, me traz um ganho de tempo, me traz um ganho de qualidade técnica. Da mesma forma, se o técnico tem más intenções, ele vai se utilizar desta ferramenta para a produção de crimes. Por isso que eu disse que lá em 2000 nós começamos a perceber uma incidência de crimes comuns praticados de uma forma diferente. Era diferente porque nós não estávamos habituados com algo chamado tecnologia e internet. Sim. Hoje nós estudamos com a mesma intensidade do que aquele que pratica o crime. Então ele se esforça para o resultado mal e nós
para o resultado bom, que é o esclarecimento, que é a proteção das pessoas de bem. E o que a internet traz, volto a falar, é uma necessidade obrigatória que o usuário desenvolva a disciplina para utilizar essa tecnologia. A tal da prudência, né? Tem que ter prudência na utilização da ferramenta. A maioria dos crimes consumados de forma cibernética ocorreram porque a vítima não tomou as cautelas de praxe. 99%. A vítima não tem culpa, mas ela, por ação ou por omissão, ela colaborou com o resultado, por desconhecimento técnico. Você que está assistindo ao Microfone Aberto com a RC, o nosso tema hoje são crimes cibernéticos, né? No virtual, na internet, uma ferramenta muito poderosa, utilizada hoje praticamente por quase todos os empresários, pessoas que dependem, né, de uma forma comercial, empresarial, social, cultural. É uma ferramenta muito importante para a utilização, para a divulgação dos mais diferentes eventos. E eu te pergunto, uma vez que o criminoso se especializou assim, como as empresas precisam se especializar também, uma vez que tem que ter a defesa, não pode ficar exposto. Nós temos, como eu já disse anteriormente, a vulnerabilidade de muitas pessoas que entram na internet e não tomam as devidas providências para se prevenir e não cair em golpes, que são muitos golpes aplicados hoje na internet. As pessoas que compram seus produtos têm que tomar muito cuidado. Tem sites clonados hoje que as pessoas acabam se utilizando, que são exatamente iguais. A pessoa entra lá, deixa os seus dados pessoais, acaba comprando um produto e na realidade esse produto não vai chegar nunca. Então, exatamente sobre essa questão de comprar pela internet, hoje as pessoas não querem sair mais de casa, querem comprar pela internet. Quais são os crimes mais praticados? Quais são os mais corriqueiros, aquele que geralmente chega mais no seu escritório, que são praticados na internet? Nós temos basicamente dois tipos de clientes, né, em crimes cibernéticos: pessoas jurídicas e pessoas físicas. As pessoas jurídicas, nossos clientes, empresas, eles geralmente são vítimas de sabotagem digital, são vítimas de uma extorsão virtual, é um crime muito praticado hoje. Alguém invade o sistema dessa empresa, lança um vírus que criptografa todo o banco de dados dessa empresa e ele passa a exigir um valor determinado com pagamento em criptomoeda para que ele possa dar a chave para descriptografar. Isso é uma extorsão, bem? Sim. Crimes, a maioria dos crimes praticados na internet hoje, pelo meio comercial, tem uma finalidade financeira. É só isso. Se pratica o crime por uma finalidade financeira. Então, se o concorrente sabota ciberneticamente a tua empresa com uma informação falsa, é que o teu cliente deixe de comprar de você para passar a comprar dele. Sim. Isso é um crime grave, né? Então hoje falado a fake news no meio empresarial, na verdade, é para destruir imagem ou para trazer pânico. Você deixa de consumir da pessoa jurídica que perdeu crédito com você ou deixa de consumir com medo de alguma coisa. Bem, é financeiro. Alguém quer que você venda menos para que ele venda mais. A extorsão cibernética é financeira. O outro tipo de vítima é a pessoa física, seja ela a pessoa física comum ou seja ela a pessoa pública. E a maioria dos crimes praticados contra pessoas físicas são contra a sua honra. Então hoje existe um trabalho muito intenso pelas redes sociais, pela internet, para você destruir imagens, seja por um desafeto pessoal ou sejam por outros motivos. Pode ser por ordem política, religiosa, social, cultural, não importa.
Mas a finalidade é se utilizar da internet para destruir uma reputação. E o grande mal, tanto dos crimes praticados contra as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, é que a internet, as redes sociais, elas potencializam exponencialmente o resultado. De um clique, de uma ofensa praticada contra ti, publicada em um Facebook ou repassada por um WhatsApp, nós temos em segundos milhares de compartilhamentos, acessos e compartilhamento. E isso é importante porque, mesmo que o usuário não tenha sido o autor da ofensa, quando ele acessa aquilo e compartilha, ele participa do crime na difamação. Vou mais além. Coisas comuns, é falta de tato, para não falar que é falta de vergonha. Alguém que recebe imagens de crianças e adolescentes fazendo sexo. Moralmente, algo que você não tem nem que ver. A pornografia é muito utilizada para esses fins também, né? Sem maldade e maldoso, a pessoa compartilha isso numa rede com amigos. Ele cometeu 2 crimes. Primeiro que para compartilhar, ele acessou e salvou. Então ele tem registro de um vídeo ou de uma imagem que é criminosa. E quando ele compartilha, ele participa, ele pratica outro crime. Por não ter a intenção de praticar o crime, mas praticando, ele não tem as cautelas que o criminoso profissional tem de não deixar rastros ou de diminuí-los. E ele é facilmente localizado numa investigação especializada. Então, ele se torna identificado na prática de um crime que de fato praticou, porque ele não teve disciplina para entender que aquilo que ele estava fazendo já era crime e o compartilhamento seria outro. Volto a falar, para que você dirija um veículo, um avião, um barco, você tem que se especializar na condução dele, no uso dele. O uso de redes sociais, o uso da internet obriga ao usuário a que ele tenha qualificação. Todas as empresas sérias que se utilizam de sistemas, elas têm uma preocupação proativa, e isso é parte do trabalho que nós fazemos aqui. Elas têm uma preocupação muito grande em não praticar o crime e não possibilitar a prática de um crime, porque ele responde no mínimo civilmente por isso. Ora, se uma empresa então investe em um escritório de advocacia para que ela não corra o risco de cometer crimes ou que suas falhas possam possibilitá-lo, a pessoa física, a pessoa comum, ela tem que desenvolver cautelas para não praticar crimes também. E eu profiro palestras hoje para grupos ensinando a se acautelar no uso de redes sociais. Isso é tão importante que somente a instrução dada faz com que ele use esse equipamento de uma forma melhor, de uma forma mais honrosa e diminuindo sensivelmente os riscos do resultado. Aproveitando que o senhor falou sobre a questão do compartilhamento de vídeos pornográficos, nós temos algumas pessoas que se utilizam desse subterfúgio para acessar conteúdos inapropriados, principalmente a questão da pedofilia. Quando policial civil, eu sei que você encabeçou a investigação sobre alguns criminosos que utilizavam exatamente essas ferramentas para acessar conteúdos e vender esses conteúdos para pessoas que têm, que acessam, né, que gostam de ver esse tipo de crime que é muito comum no mundo inteiro. Inclusive, essas pessoas que praticam esse tipo de crime acabam, na maioria das vezes, gravando, e essas gravações são colocadas em locais
do ponto de vista investigativo, quase que inacessível. Só uma investigação contundente, com especialização, é que consegue rastrear e buscar esses criminosos. E a pedofilia e a pornografia é algo tão comum na vida de várias sociedades, que foi como o doutor falou. As pessoas acham que nunca serão rastreadas, que nunca serão pegas. E os pedófilos que estão assistindo esse programa, tomem cuidado. Porque com certeza, se você um dia compartilhou, acessou ou compactuou, pode se preparar que o teu caminho é a cadeia. Porque esse tipo de crime praticado no mundo por essas pessoas que muitas das vezes se escondem aí em ambientes obscuros da internet, um dia será pego. E esse crime virtual, que é tão comum, as pessoas acham que não, mas ele é muito comum. Tanto é que a maioria das vezes, quando a polícia consegue identificar um pedófilo, é uma investigação de 1 ano, às vezes, que leva para conseguir chegar até o autor, aquela pessoa que distribui para outros pedófilos no mundo inteiro. Que existem no mundo inteiro, é uma praga isso, lamentavelmente é uma praga. Mas esses crimes são difíceis de conseguir achar. Quando o senhor era policial civil, já fez várias investigações nesse sentido, pegou um conteúdo vasto. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, desses crimes cometidos na internet, principalmente a pedofilia, que é um crime absurdo contra crianças que são exploradas, são estupradas, são violentadas e, infelizmente, em vários países, e o Brasil é uma rota, infelizmente é uma rota, e muitos desses criminosos, infelizmente, ainda não foram pegos. Mas a polícia, os escritórios de advocacia estão se especializando para pegar esses vagabundos, que com certeza o caminho deles é o xilindró, é a cadeia, e em alguns países aí é até a pena de morte, porque crime contra crianças, em alguns países aí é realmente degola. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência, exatamente nesse universo, porque é um universo obscuro e cada vez mais difícil de acessar, porque até os pedófilos são especialistas nisso e eles acabam ficando na obscuridade. Como é que é trabalhar com esse tipo de crime? Roberto, algo que a internet traz de bom para a investigação, em qualquer crime, não só nesse, é que a prova é eterna. Como o tempo e o espaço não existe no mundo virtual, quando você localiza uma prova, um detalhe, você ganha um fio de raciocínio técnico. As provas estarão lá pela eternidade, não se perde. Existem 2 tipos de criminosos que atuam com pedofilia. Quem produz e comercializa, que este é o produtor físico, é quem filma, é quem edita e é quem vende. Então é uma indústria. Esses possuem tecnicamente uma preparação muito maior para diminuir rastros. E nós temos um segundo criminoso, que é o que recebe e compartilha, que é a maioria. A maior parte destes não tem consciência que estão praticando um crime. O ato é indigno, deixemos claro. Mas, não sei por que razões ou cargas d'água, eles cismem em enviar isso para alguém. Este será localizado. Eu já atuei em situações onde eu passei 3 anos infiltrado virtualmente. 3 anos? 3 anos infiltrado virtualmente para identificar quem produzia e quem vendia na forma que vendia. E eu cotidianamente tenho aqui hoje no escritório que lidar com alguém que teve um ente vitimado por uma exposição desta, e eu passo então a atuar tecnicamente como advogado, defendendo os interesses da vítima e de seus familiares na identificação do autor, né? A forma como isso foi divulgado e pela engenharia reversa, a forma como isso foi produzida. Se isso foi produzido de fato ou se isso foi furtado. Se foi furtado de onde? Então, a investigação cibernética,
para o advogado que atua com defensiva está em trazer elementos para que a autoridade policial possa de fato esclarecer o crime. Não é o papel do advogado investigativo esclarecer, mas colaborar com o que for legalmente possível para que o crime seja esclarecido. É notório que o Estado hoje passa por uma fase de colapso em prestação de serviços e a polícia, ela não está fora disso. Então hoje percebe-se que as polícias, principalmente as estaduais, têm uma dificuldade muito grande em trabalhar com crimes técnicos praticados de forma cibernética. O papel do advogado, neste caso, é auxiliar a equipe de investigações, levando elementos, provas, indícios, detalhes, informações, para que ele tenha condições de esclarecer. Neste caso, eu posso te falar que os grandes produtores de materiais pornográficos são máfias, estão fora do país. País nós temos também, mas hoje o controle da venda disso, ele é externo. Mas e tem algum país um país em específico que mais produz esse tipo de conteúdo, que a justiça já mirou, tem investigação internacional, ou isso aí acontece em todos os países? Nós temos países com uma incidência de produção maior, a Rússia. A Rússia. A Rússia, ela propaga muita informação dessa. Nós temos outros países asiáticos, africanos, na divulgação disso, no comércio disso. É um comércio ilegal e clandestino. Bem, alguém produziu. Existem hoje criminosos especializados em comprar material e eles revendem. Bem, mas esses, a Polícia Federal brasileira tem qualificação sobrando para atuar e cabe a eles isso, porque são crimes ou interestaduais ou internacionais, e aí entra Interpol, outras polícias estrangeiras que atuam em conjunto, através de tratados, para que esse crime seja esclarecido. São crimes internacionais, paga-se em qualquer lugar ali. E nós temos a maioria dos crimes que são, volto a falar, resultados de um desconhecimento técnico, uma desqualificação em todos os sentidos. Mas a intenção de quem praticou o crime não era praticá-lo. Volto a falar, a lei penal brasileira, ela não admite a alegação do desconhecimento da lei. Então, sendo maior, capaz, isso é imputável, arcará criminalmente. E a maioria das pessoas que utilizam sistemas de informação, num impulso, compartilham um vídeo deste, ou uma ofensa, ou uma fake news sobre uma empresa, e eles não sabem que eles estão sendo usados por alguém para a propagação de um crime. Acabam sendo cúmplices sem querer. Ou seja, olha só a complexidade. A internet é um caminho que às vezes ele pode se tornar tortuoso, perigoso. Então fica o alerta aí para os adolescentes, fica o alerta para as crianças, os pais principalmente, assistirem os seus filhos, porque infelizmente é uma realidade. Os pais não conseguem controlar os seus filhos na internet, na atual conjuntura. Isso acaba facilitando, acabam sendo presas fáceis na mão desses criminosos. O nosso tempo, ele já acabou. Mas eu queria, antes de terminar, porque você vê que o assunto é muito vasto, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando sobre crimes cibernéticos. Mas para finalizar, e eu tenho certeza absoluta que é de grande valia falar sobre esse assunto, é a questão da segurança pública. Hoje nós temos um tráfico de drogas super atuante no Brasil, tráfico de armas super atuante no Brasil, as nossas fronteiras são super vulneráveis e o crime organizado, o nome já diz organizado, se especializou também. Então, a quantidade de drogas que entram no Brasil é uma coisa imensurável. Armas, então, nem se fala. Quando a gente vê esses embates entre policiais e traficantes, muitas das vezes a polícia acaba não indo para o confronto porque o equipamento que ela tem é inferior.
que favoreça o crescimento, porque eu sei que essas quadrilhas se falam com outras organizações criminosas, e infelizmente a internet também é usada para esse fim, a comercialização de drogas. Como é que é feito isso? E muitas das vezes não é feito nesse ambiente virtual que você está acostumado, é feito de outra forma, né? Era aquele lado, como é que chama aquela parte da... Deep Web. Isso, é feito pela Deep Web. Porão da internet. É o tal do porão da internet. E aí são comercializadas armas de grosso calibre, uma quantidade, toneladas de drogas acabam chegando no país. Como é que um advogado especializado em crimes virtuais pode ajudar a polícia nesses casos que acabam chegando no Brasil? O Brasil é rota de tráfico de droga, a gente sabe disso. As comunidades do Rio de Janeiro nem se fala, você vê a quantidade de armas que chega naquele estado ali, é uma coisa de deixar a gente assustado. E eles se expõem na internet. A gente vê lá o armamento sendo exibido, inclusive em caminhadas, em passeatas, em bailes funks. Não é verdade? Então, como é que a advocacia investigativa consegue chegar nesses criminosos e tentar impedir esse tráfico tão constante no nosso país? Roberto, uma coisa importante assim, o advogado defensivo, também chamado de investigativo, ele é um advogado privado, então ele atua em um caso concreto, tudo bem? Alguém foi vítima de um crime e necessitando de uma assistência, de uma assessoria jurídica especializada, procura um advogado desta área. Não é papel do advogado defensivo atuar, por exemplo, na investigação de um crime contra a coletividade, o tráfico de droga, o tráfico de armas. A vítima é toda a coletividade. É a saúde pública, é a administração pública ou é toda a coletividade? Mas olha só que interessante, o crime organizado, eles se utilizam com muito mais eficiência dos mecanismos tecnológicos para o planejamento e a execução do crime do que o Estado para reprimi-lo. Então, claro. Então hoje, os mais bem pagos programadores, analistas de sistema do mundo são pagos pelo crime. Pertencem hoje a facções que desenvolvem procedimentos criminais pelo meio cibernético. Existe um negócio muito interessante, é que um pequeno grupo cria a forma de se praticar o crime e uma grande maioria usa. Este que cria, ele desenvolve tecnologia para a prática do crime. As facções criminosas, elas se utilizam das redes sociais, se utilizam do WhatsApp, se utilizam da internet e da tecnologia para anular tempo e espaço, da mesma forma como eu disse alguns minutos atrás, que eu contato em tempo real pessoas que estão a 12 horas de distância numa conferência, o crime também faz. O líder de uma facção da cadeia faz conferência com os criminosos que estão soltos. Isso é um absurdo, né, gente? E isso é uso de tecnologia. Agora, qual é o papel do Estado? Duas coisas importantíssimas. Primeiro, entender sobre o crime que já foi praticado. Desenvolvendo então conhecimento, ele se antecipa para impedir que o crime ocorra. Ora, então se eu tive acesso a um esquema de contrabando de armamentos, como policial, eu tenho que entender como isso está sendo feito. Esse caso eu vou esclarecer pelas percepções obtidas nesta investigação, mas este conhecimento me traz condições técnicas de antecipar um próximo, e isso é importante. Os maiores países do mundo, os mais sérios países do mundo hoje recrutam antigos hackers para atuarem como consultores no entendimento do crime que ocorreu e mais além. Se antecipam para impedir que outros crimes ocorram. Nós temos aqui
um corpo técnico que não é de advogados, mas de especialistas em segurança da informação, na área, pessoas de sistema, que elas são contratadas para que eu, diante de um cliente que deseja se blindar, nós atuamos para encontrar vulnerabilidades. Esses técnicos, eles são remunerados para tentar invadir um sistema. Interessante. Olha, conseguiu pela porta tal. A empresa automaticamente corrige aquela falha. Então hoje nós contratamos técnicos, pessoas excepcionais, sim, que para um fim bom tentam invadir um sistema de forma autorizada. Então um crime deixou de ser praticado porque as portas de vulnerabilidade foram fechadas antes que alguém com uma má intenção tivesse acesso. Polícias hoje contratam consultores para atuar da mesma forma, para entender como um crime foi praticado e, através deste conhecimento, impedir que outro seja cometido. Então, o trabalho investigativo exige uma responsabilidade muito grande do prestador de serviço, a empresa que tem que se antecipar e fornecer como serviço proteção, e ao Estado que tem a obrigação de desenvolver tecnologia para coibir e inibir a prática de crimes. Isso que o senhor falou é tão interessante que nós tivemos um arco, marcou toda uma geração, e até hoje é falado sobre isso, 11 de setembro, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, ele estudou exatamente os pontos falhos do sistema americano para conseguir executar o crime que terrorizou o mundo. O mundo parou para ver as Torres Gêmeas cair, foi transmitido ao vivo. Ele utilizou desse subterfúgio para treinar e capacitar essas pessoas que se mataram também por uma ideologia religiosa, maluca, mas conseguiu êxito. A partir desse ato, que causou terror no mundo inteiro, achávamos até que estávamos a ponto de uma terceira guerra mundial, foi quando os Estados Unidos, agora, diante de um fato como aquele, se preparou para receber, inclusive, os estrangeiros lá do Oriente, pessoas vindo de várias partes, os países que apresentavam mais isso é feito até hoje. Ou seja, o sistema foi aperfeiçoado a partir de um crime que aterrorizou o mundo. Então, é importante isso que o senhor falou com relação a estudar os criminosos, porque isso acontece cotidianamente, 24 horas por dia. A mente do criminoso ela não para. Isso é de uma maneira muito rotineira. É por isso que programas como esse, de prestação de serviços, de utilidade pública, ele tem que ser apresentado ao público para que esclareça, que você que está nos assistindo tome os devidos cuidados, seja do ponto de vista empresarial, comercial, cultural, Os jovens são os que mais acessam à internet e são as presas fáceis na mão desses criminosos. Com certeza. E acabam sendo vitimizados, acabam sendo executados. Nós temos aí, a gente poderia falar sobre muitos outros assuntos, como, por exemplo, a baleia azul, que levaram muitos jovens ao suicídio. Muitos jovens acabaram entrando nessa onda do mal e acabaram sendo conduzidos por essas mentes malignas, esses malfeitores que levaram muitas crianças e jovens ao suicídio por conta de uma onda criminosa utilizada pela internet, que foi a baleia azul. E eles vão criando outros subterfúgios, jogos violentos, que também acabam sendo influenciadores para que muitos jovens saiam matando aos milhares, como a escola de Suzano, nos Estados Unidos. Agora, recentemente, de novo, mais um crime que levou vítimas, pessoas à morte. Então, o assunto ele é muito vasto. Mas eu queria deixar aqui um aperitivo. O próximo programa vai ser o Dr. Marcos Velosa. A gente vai falar sobre a questão dos fake news, sobre lei eleitoral, as eleições do próximo ano, que vai ser uma guerra, meu irmão. Vai ser uma Você guerra. que está assistindo, se prepara. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. E nós vamos esmiuçar, discutir, debater esse assunto, porque eu sei que tem muitos aí que já estão se preparando para essa guerra. E prepare-se, viu? Vai ser penalizado. A lei eleitoral, ela tem as suas restrições, inclusive com utilização também das redes sociais.
E na última eleição nós vivemos aí uma guerra de fake news que foi terrível. Um aperitivo para o próximo programa. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi de grande valia, de grande importância a gente falar sobre esse assunto. Nós vamos continuar falando sobre assuntos voltados para essa questão cibernética, porque o assunto ele é muito vasto. Não dá para em 30, 40 minutos a gente falar de todos os assuntos. Então eu queria agradecer a sua participação e deixar os microfones à sua disposição para se despedir do nosso público que nos assiste no momento. E muito obrigado pela grande audiência que vocês sempre nos dão aí, pelas redes sociais, pela Megabit, Canal 23, Rede Smart de Comunicação, pelo Facebook, pelo YouTube e pelas nossas 42 fanpages. Muito obrigado pela sua participação. Roberto, eu que agradeço essa oportunidade, porque volto a falar, se a população média tiver conhecimento, informação e disciplina, a internet se tornará um mundo melhor. Me coloco à disposição tantas e quantas vezes forem necessários para esse bate-papo. Coloco o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida sobre o tema que abordamos hoje, só acessar o nosso site, tem uma página de contato, deixa sua dúvida lá, eu terei um prazer muito grande em responder. E uma das bandeiras que eu tenho hoje como advogado é contribuir de alguma forma para que a sociedade se torne mais segura também no mundo virtual. Agradeço e estou sempre à disposição. É isso aí, muito obrigado mais uma vez e estaremos sempre à disposição de todos os nossos internautas, telespectadores, você que prestigiou esse programa que caiu no gosto popular. Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, gente! Você sabia que há mais de 30 anos o Grupo Extrema cuida do que é mais importante para você? Através de uma central de monitoramento 24 horas, com tecnologia de última geração, oferecemos a você o que há de melhor em segurança eletrônica. Atendemos desde residências, indústrias, comércio, grandes redes varejistas e temos também a solução ideal para o seu condomínio, que vai desde um projeto personalizado ao controle sobre as áreas de acesso. Quer saber mais? Entre em contato conosco através do site www.grupoextrema.com.br ou através do nosso telefone 0800 605 3001. Temos uma equipe especializada e pronta para te atender, agendar uma visita sem compromisso e apresentar o que há de melhor em segurança eletrônica.